E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e estamos aqui hoje para os jogos de ida da quarta de finais da Copa do Brasil. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, já sabe, deixa aí os palpites de vocês nos comentários. Deixa o like também, que ajuda demais. Se não for inscrito, se inscreve. O que mais, Alisson? Isso aí, segue a gente nas redes sociais também aí, ó, TikTok, Instagram, dá aquela moral e tamo junto. Isso aí, editor, solta a vinheta. Bom, galera, antes de começar aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de aposta, é só uma resenha nossa. Eu trago estatísticas, quase que não saiu. O Alisson também, um pouco de intuição, e vocês nos comentários, é isso. E é isso, falando nisso, vamos ver como a gente foi na rodada passada, né? Vasco 1x0 no Goianiense aí. Felipe acertou, eu consegui cravar o placar. E o Atlético Mineiro 3x0 no CRB, nós dois acertamos, o Atlético Mineiro ia vencer. Fora isso, acabou. Fora isso, nada, né? Que merda, hein? Enfim, vamos lá então para essa rodada, que eu acho que essa rodada vai dar bom, né, Felipe? Vamos lá, vamos ver. Vasco e Atlético Paranaense. Eu vou de 1-1 nesse jogo, cara. Mesmo achando que o Vasco tem uma vantagem aí, né, por ser mandante. Mas vamos lá. O Vasco nos últimos 6 jogos foram 3 empates e 3 vitórias. Estão vendo uma sequência boa. Em casa, né, que tem mandado bem demais. Nos últimos 9 jogos não perdeu. E 2 das últimas 3 vitórias em casa sem sofrer gols, né. Pega o Atlético, ele só tem 2 derrotas nos últimos 6 jogos. 5 desses últimos 6 jogos com gols para os dois lados. E fora de casa também vem mandando bem, com 2 derrotas nos últimos 9 jogos. Mas é bom lembrar que nesse confronto entre eles, por coincidência lá no Brasileirão, né, com o Vasco jogando em casa, o Vasco levou a melhor, que pode trazer um parâmetro para esse jogo. Mas eu vou de 1-1, um jogo decisivo, né? O Atlético joga muito bem as Copas, vou de 1-1, equilíbrio. Show de bola, mano. Eu vou de 1x0, nesse pensamento que você falou aí do Vasco em casa jogar melhor, tem a situação de não levar gol em alguns jogos. Apesar que esse jogo foi bastante movimentado, esse último jogo o Vasco até parece, deu para ter um parâmetro. Mas acredito que por conta disso, o Vasco ter virado o jogo, começado perdendo, acho que esse jogo vai um pouco mais, né, seguro ali na defesa e tudo mais, não deixando o Atlético jogar. Então aquele jogozinho ali, bem difícil, 1x0 Vasco. São Paulo e Atlético Mineiro. Vou de São Paulo, 2-1. São Paulo só uma derrota aí nos últimos 8 jogos, fase muito boa. Últimos 10 jogos em casa, 9 vitórias e um empate. 4 dos últimos 5 jogos em casa sem sofrer gols. Atlético Mineiro, últimos 6 jogos, só uma derrota, porém, né, nesse meio do caminho aí, 3 empates. Últimos 6 jogos fora foram 2 derrotas e 4 empates, não vem mandando bem fora de casa, e 4 desses últimos 6 jogos, né, que eu acabei de falar, com gols para os dois lados, então sempre marca seus golzinhos. Nas fases anteriores aí, o Galo passou na Copa do Brasil com empate ou derrota fora de casa e vencendo em casa. E nos últimos 3 confrontos diretos entre eles com o São Paulo jogando em casa, 1 vitória para o Galo e 2 empates, né? Então o tabu é melhor aí para o Atlético, mas a fase do São Paulo é bem melhor. Eu vou de São Paulo 2-1. Show, mano. Eu vou seguir nessa fase aí, eu vou de São Paulo 2x0 em cima do Atlético Mineiro. Eu acho que o São Paulo em casa é muito forte, como você falou, e a defesa também é muito forte, também, principalmente jogando em casa, né? O Atlético Mineiro, como você falou, fora de casa tem jogos difíceis, tenta reverter o placar em casa, então acredito que é um placar aí que não seria muita loucura não. Então São Paulo 2x0. Bahia e Flamengo. Vou de Bahia 2-1. Bahia 4 jogos aí sem derrotas, com 3 vitórias e um empate, 4 jogos sem sofrer gols. Em casa só 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Flamengo, depois de 2 derrotas seguidas, voltou a vencer, né? Sofreu gol em 6 dos últimos 7 jogos, sofre muito gols a defesa do Flamengo. 4 derrotas seguidas jogando fora de casa. Passou, né, pelo Palmeiras vencendo como mandante, perdendo fora de casa. Então é um parâmetro aí de como tem sido a vida do Flamengo na Copa do Brasil. E nos últimos 3 confrontos diretos entre eles com o Bahia jogando em casa, o Flamengo venceu as 3, né? É um tabu interessante, mas acho que o Bahia chega forte para essa primeira partida, 2-1 Bahia. Show, mano. Nessa a gente vai junto, eu vou de Bahia 2x1 também. O fator casa pesa demais e o fator visitante pro Flamengo também pesa contra, né? Então por isso, vou de Bahia 2x1, aquele jogo bem movimentado, com ambos os times marcando e tudo mais. Juventude e Corinthians para fechar. Eu vou de Juventude 1-0. Juventude, últimos 5 jogos aí, venceu 3, perdeu 2, né? 8-80, não tem empate aí com Juventude. Últimos 9 jogos, todos com gols para os dois lados, né? Então eu fui de 1-0, um pouco contra aí o que acontece normalmente nos jogos do Juventude. Em casa, só uma derrota nos últimos 14 jogos. Incrível. Em casa é um time muito bom. Eliminou, né, o Fluminense nas oitavas justamente, vencendo em casa e segurando o empate como visitante.
Corinthians, nos últimos 3 jogos aí, 2 empates e 1 derrota. Só fez 1 gol nesses últimos 3 jogos. O ataque tá muito mal, não consegue marcar. E nas oitavas aí contra o Grêmio, né, mostrando o que tem sido o time, 0-0 nos 2 jogos, passando nos pênaltis. Então eu vou de Juventude 1-0 nesse primeiro jogo. Show, mano. Eu vou de Juventude 2-1, né? Seguindo essa estatística aí do Juventude, vencer bastante em casa, mas também levar seus gols, apesar do Cuesta nessa má fase do ataque aí. Mas enfim, jogo de Copa, as coisas às vezes mudam, a dinâmica, a vontade muda. Mas eu vou de Juventude em casa, totalmente a favor aí esse jogo, ainda mais pela estatística de tantos jogos aí, só apenas uma derrota. Então, Juventude 2-1 nesse jogo aí de ida. E fechou? Fechou, Felipe. Espero que você tenha gostado aí, deixa o palpite de vocês. São 4 jogos, né, galera? Bem mais fácil. Então palpita aí, deixa os comentários aí, curte o vídeo se você esqueceu. É isso aí, valeu. Valeu.